Olá a todos, amigos e irmãos que nos acompanham aqui no canal Reino do Céu, a paz do Senhor Jesus, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Se você estiver gostando e ainda não for inscrito, inscreva aí no nosso canal para acompanhar os estudos. Dê uma olhadazinha na playlist, né? Tem muitos outros assuntos bons e interessantes, né? Que serve para o nosso crescimento, para o entendimento da palavra de Deus, amém? Estamos aqui para mais um vídeo, trazer uma palavra, um entendimento das Escrituras. Há muito tempo eu já tenho esse assunto guardado no meu coração e confesso para os irmãos que não é fácil, né? Requer muita dedicação, muito estudo, né? E até mesmo para iniciar aqui, não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Tem todo um trabalho, tem toda uma dificuldade, tá certo? Então eu quero trazer aqui um estudo pequeno, um entendimento pequeno sobre o profeta Abacuque, né? Porque o profeta Abacuque, não só o Abacuque, mas todos os profetas, eles tiveram visões, eles escreveram coisas que não foram para o tempo deles, né? Coisas que foram para os nossos tempos, né? Para os nossos dias. Principalmente eu quero trazer aqui hoje, na visão do profeta Abacuque, porque Deus dá uma visão para Abacuque, e a visão de Abacuque não é para os dias dele, né? Mas o que aconteceu nas coisas que Deus mostrou para Abacuque, elas servem para nós hoje, porque o cumprimento dessas coisas acontecem hoje, tá certo? Então vamos aqui trazer de uma forma simplificada aqui, bem breve. Isso aqui requeria uma série, né, com vários vídeos, mas eu vou trazer aqui um assunto resumido, né, e se Deus permitir, né, e se os amados irmãos entenderem, se interessarem, querendo Deus, a gente se aprofunda mais e traz mais entendimento sobre isso, tá? O que você entender, você venha escrever nos comentários, que nos ajuda também a ter mais entendimento, né? Porque não só vocês aprendem com a palavra que será falada nesse vídeo, mas também eu posso estar aprendendo com vocês, tá certo, meus irmãos? Então nós vamos fazer uma leitura no livro do profeta Abacuque, né? E eu creio, irmãos, que o livro do profeta Abacuque é um livro de 3 capítulos, e aquilo que eu vou trazer nesse vídeo é um resumo de todo o livro do profeta Abacuque, tá certo? É um resumo das coisas que aconteceriam nos últimos dias, tá bom? Então nós vamos fazer uma leitura, começando no capítulo 1, da visão que Deus deu para o profeta Abacuque, tá certo? O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Aqui o primeiro questionamento do que Abacuque estava vendo, tá? Abacuque estava tendo uma visão, né? E Abacuque pergunta para Deus. Começa Abacuque se perguntando, porque Abacuque não estava entendendo, tá? Abacuque não estava entendendo. Aí ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Irmãos, Abacuque, nessa visão que Deus deu para Abacuque, era como se Abacuque estivesse vivendo naquele tempo,
aonde o justo, que no caso Abacuque, clamava, né? Em um tempo tão difícil em que o justo clama, né? E é como que o Senhor não escutasse, porque quando o justo clama, nós estamos vendo isso no tempo de hoje, né? Tá de uma forma tão complicada e tão difícil que a gente queria logo que Deus já resolvesse toda a situação, porque o profeta estava clamando, porque o justo estava sofrendo, porque ele vai dizer lá na frente, né, sobre as leis, sobre as coisas que estavam acontecendo, estava oprimindo o justo, né? E Abacuque vê na visão, era como um sonho, Abacuque estivesse lá e Abacuque clamando, né? Que no caso somos nós hoje, o justo hoje, né? Aquele que é justo, que hoje clama. E assim, gritar-te-ei, violência e não salvarás, né? Não é isso, irmãos, que a gente vê? A gente vê tanta violência, coisas horríveis, né? Onde a gente vê pai estuprando filha, né? Filho matando pai, né? Filho cometendo atrocidade com mãe, com pai, com irmãos, né? E a gente que é justo, que a gente que busca a justiça de Deus, a gente que busca a justiça de Deus, a gente sabe que essas coisas não ficarão impunes, né? A gente sabe disso. Mas a nossa carnalidade, a nossa carne, né, e até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, elas dizem, por que existe um Deus e Deus permite isso, né? Por que uma criança é violentada? Por que uma mãe mata um filho? Um pai mata um filho? Por que tanta atrocidade? Por que tantas coisas cruéis, né? Então as pessoas olham e veem e blasfemam até contra Deus, né? Nos tempos que nós vivemos hoje. Nós nunca vivemos, meus irmãos, um tempo tão difícil, um tempo tão complicado, tão cheio de crueldade, tá? E Abacuque estava vendo esse período, tá certo? Por que razão me mostra a iniquidade? Abacuque pergunta, mas Deus, por que o Senhor está me mostrando essas coisas, né? Eu me lembro bem de Daniel, né? Que Daniel recebia as visões acerca dos tempos do fim, e Daniel não compreende, Daniel desmaiava, né, de tanta coisa que ele estava vendo, né? Então Deus estava mostrando para Daniel também o final dos tempos. Deus estava mostrando para Daniel ali a revelação dos últimos reinos, revelação das bestas, né, dos falsos profetas, da queda da Babilônia, de tudo aquilo que Daniel viu, e Deus mostrou para Daniel, Daniel não conseguia entender, né? Então Abacuque diz assim, por que razão me mostra a iniquidade? Ou seja, Deus estava mostrando isso para Abacuque para servir para nós, para que nós viéssemos entender que as profecias, elas se cumprem, tá? As profecias dos profetas, a lei da antiga aliança, ou a antiga aliança, com todas as suas leis e preceitos, né, elas foram cumpridas em Cristo, mas as profecias dos profetas, que elas começaram delas até antes da lei, né? Antes da lei, a primeira aliança já era profetizada por eles, como sombra, certo? Então as escrituras, elas se cumprem todo o tempo, né? Quando a gente vê hoje, as pessoas leem a Bíblia, as religiões, né? E a gente vê que parece que é uma crença que parece que nada acontece, parece que nada hoje está acontecendo, né? Lê aqui muitas coisas, mas ninguém nunca quer que as coisas se cumpram nos nossos dias. Nós temos que estar com os olhos abertos a essas profecias, a esse livro de Deus, porque a gente não percebe hoje, as pessoas lêem como se só acontecesse coisas, que as coisas, as profecias aconteceram no passado, vão acontecer no futuro, mas esse período era como se fosse um período em que não acontecesse nada. As pessoas não querem parar para olhar que as profecias estão acontecendo, né? E às vezes as pessoas ficam dormindo, né? E achando que só vai acontecer lá na frente, não, tudo empurra lá para frente, né?
E nós estamos vivendo, irmãos, já esses dias, porque nós estamos já vivendo já o final do princípio das dores, né? No meu entendimento, bem próximo de entrar na grande tribulação, tá? Ou então o profeta Abacuque viu, Deus mostrou para Abacuque, para nós. Deus usou Abacuque para mostrar essa visão, para que quando chegasse no período nós viéssemos entender. Né? Então ele diz, me faz ver a opressão. Jesus disse que no dia da volta dele seria como nos dias de Ló. E a Bíblia diz que no dia de Ló, o justo Ló era oprimido todos os dias dentro daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Todos os dias o justo Ló era afligido dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Tá? Porque só existia Ló de justo no meio daquela cidade. E nós vemos hoje o mundo mergulhado em iniquidade. E quem é justo vive oprimido. Vive oprimido pelo mundo. Nós só não somos destruídos ou não somos já condenados por esse mundo porque, pela misericórdia de Deus, a gente consegue orar. A gente tem um Deus que nos defende. A gente tem um Deus que cuida de nós. Tá certo? Então ele diz assim, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio, né? Ele vai reclamar de violência. Era como se Abacuque estivesse no meio de uma guerra, que na verdade nós estamos no meio de uma guerra espiritual, onde reina um governo ímpio, né? Quando eu digo governo ímpio, um governo mundano. Espiritualmente, no mundo, é uma impiedade que reina, que impera nesse reino de trevas, né? Então, o que acontece? Reina a injustiça, e quem quer ser justo sofre a opressão, tá certo? Então no versículo 4 ele diz, então sofrendo a opressão vem violência, né? E contendas, tá? Aonde não querem o evangelho, mas aceita todo tipo de ideologias que são diabólicas, né? que não vem de Deus, tá? Ou então ele diz que a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Não é os nossos dias? A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Onde nós vemos uma justiça de impiedade. Onde nós vemos os homens que são levantados como juiz, são levantados para formar leis, e que são mundanas as leis, para mudar as leis, para aquilo que é certo se tornar errado, e aquilo que é errado se tornar certo. Quem defende a lei do princípio, né? Quem defende a lei que é conservadora aos princípios da criação, hoje é tido como loucos, é tido como as pessoas mais nojentas, ou seja, as pessoas que não prestam dessa terra, por causa que as leis elas apoiam coisas, as leis que são formadas pela justiça de hoje, elas apoiam coisas que são contrárias à palavra de Deus, tá certo? Então Abacuque viu, tá? Abacuque viu todas essas coisas que nós estamos vendo hoje. Nós temos que ter certeza de que o que nós estamos vendo hoje, vivendo hoje, são coisas que Deus já tinha preparado nas Escrituras para que nós viéssemos entender. Tá certo? Então, irmãos, aqui no versículo 8, o profeta começa a relatar que esses acontecimentos no mundo, né, que vêm como cavalos ligeiros, né? Ele vai dizer, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, e os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos
como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão, né? Então ele está falando aqui de uns cavaleiros que traz violência, né? Que traz destruição, né? Que a gente vê que cavalos está falando de acontecimentos, né, por todo o mundo, né? Quando a gente vê cavalos lá em Apocalipse, nenhum daqueles cavalos, no meu entendimento, seja um homem, seja o anticristo ou seja Cristo, aqueles cavalos dos selos, né? Todos eles são eventos por toda a terra, né? Não sei se esses cavalos aqui, se essas ações, esses acontecimentos, estaria fazendo referência aos mesmos acontecimentos, mas eu sei que cavalos são acontecimentos de mortandade, de destruição, né, de violência, de coisas que aconteceria por todo mundo. E ele fala ligeiro como leopardo porque quando nós chegamos no fim dos tempos, as coisas elas acontecem muito rápido. A gente vê que de um ano para o outro já aparecem muitas coisas, né? Os cumprimentos já vão aumentando muito rápido. Então é como os cavalos que são rápidos como o leopardo, né? Meu entendimento, tá bom? Então, meus irmãos, a gente viu aqui todos esses acontecimentos, mas Abacuque, ele fala esses questionamentos, mas depois Abacuque vai se colocar na torre de vigia, tá? Abacuque se colocar na torre de vigia e Abacuque vai compreender todos esses acontecimentos. Eu quero encerrar, eu quero fazer isso aqui em duas partes, não vai dar para fazer só em uma, né? Eu vou fazer em duas partes. Eu quero encerrar aqui a primeira parte, na visão de Abacuque, nos questionamentos de Abacuque. Na segunda parte eu vou começar ali no capítulo 2 e nós vamos ver a atitude de Abacuque, né, para compreender essas coisas e qual é o final disso, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.